Olá, estudantes do oitavo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula número 10 de Ciências. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre os sistemas do corpo humano, estudando o sistema endócrino. Junto com ele, estudaremos a sua morfologia, a sua fisiologia e as suas possíveis patologias. Então, nós estudaremos a forma do sistema endócrino, quais são as glândulas, como que elas aparentam, qual que é a aparência delas. Nós iremos estudar a fisiologia, para que elas servem, como que elas funcionam, e as possíveis patologias seria no sentido de disfunções, problemas que ela pode apresentar se não funcionarem corretamente e quais são os males que elas vão acarretar no nosso organismo. Para isso, nós temos alguns objetivos na nossa aula de hoje. Conhecer como os hormônios regulam os processos do organismo, identificar e diferenciar as glândulas endócrinas, conhecer a importância de um sistema endócrino saudável. Vamos começar com o que é o sistema endócrino, do que ele é composto. O sistema endócrino é composto de glândulas endócrinas que secretam hormônios no sangue ou em outros fluidos corporais, com efeitos específicos sobre uma ou mais partes do nosso corpo. Então, essas glândulas, elas produzem substâncias e elas vão secretar. Secretar significa liberar dentro do nosso organismo. Vão liberar dentro do sangue, dentro da nossa linfa e por aí elas vão viajar no nosso corpo. Secretar é diferente de excretar. Excretar significa liberar para fora do corpo. Então, existem glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Essas exócrinas, elas vão liberar para fora do nosso corpo, mas o nosso foco são das endócrinas. A produção de hormônios é controlada pelo sistema nervoso e pelas próprias glândulas. Quando uma glândula libera uma substância, o seu hormônio, no nosso organismo, esse hormônio vai percorrer todo o nosso corpo e vai afetar, ela vai influenciar outras glândulas ou órgãos que vão realizar determinada função. Quem comanda isso, principalmente, é o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, ele controla a hipófise, que é a glândula mais influente do nosso sistema endócrino. A hipófise, ela é responsável por produzir 9 hormônios que vão influenciar todo o nosso organismo. A hipófise é controlada pelo hipotálamo. O hipotálamo faz parte do nosso sistema nervoso. Por isso que o nosso sistema nervoso controla o sistema endócrino. Essa glândula, a hipófise, ela libera hormônios do tipo ACTH, MSH, GH, todos esses têm nomes técnicos específicos. Nós temos aqui uma pequena lista dos nomes desses hormônios. Nós temos o hormônio melanócito estimulante, ou MSH. O hormônio melanócito estimulante, ele vai atuar na pele. Ele vai atuar na melanina da nossa pele. Então, ele vai ser responsável por intensificar ou não a produção de melanina. O que é melanina? Quando nós pegamos sol, tomamos sol, a nossa pele ela tem que se proteger do sol. Para ela se proteger do sol, ela vai liberar melanina, ela vai produzir melanina. Essa melanina escurece a pele, fazendo com que ela seja menos agredida pela luz solar. Quando nosso corpo não tem melanina o suficiente, a gente acaba se queimando. Quem nunca ficou exposto muito tempo ao sol, ou foi para a praia, ou propriamente em casa, que estava brincando e ficou exposto ao sol e acabou se queimando, principalmente na região do pescoço, da nuca ou dos braços. Essa queimadura aconteceu porque as nossas células da pele não tinham melanina suficiente e acabaram ficando queimadas. Precisa do processo de descamação, daquela queimadura, enfim, para restaurar a pele original. Esse hormônio é responsável por isso. Se toma sol todos os dias, um curto período de tempo,
a produção de melanina no teu corpo vai aumentar e isso faz com que a coloração da tua pele escureça um pouco e você esteja mais protegido da luz solar, certo? Nós temos o hormônio da adenocorticotrófico. Esse é um hormônio que vai atuar no nosso rim, nas glândulas suprarrenais. Essas glândulas suprarrenais, elas recebem esse nome porque elas estão em cima do rim. Bem coladinha com os nossos rins, nós temos essas glândulas e a função delas é produzir principalmente adrenalina. Veremos adiante. Hormônio estimulador de tireoide. Então, é um hormônio liberado pela hipófise que vai atuar em cima da tireoide e da paratireoide. São duas glândulas responsáveis por controlar diversas funções do nosso organismo também. O hormônio de crescimento, o GH, atua sobre os ossos e sobre os músculos. Ele é o responsável por fazer o nosso corpo crescer. Então, a musculatura e os ossos eles vão esticando graças a esse hormônio que está sendo liberado no nosso corpo e isso faz com que eles se multipliquem, ossos e músculos, e assim a gente acaba crescendo. Hormônio luteinizante e folículo estimulante são hormônios que atuam sobre os testículos e os ovários, responsáveis pela produção dessas glândulas. Elas vão produzir os hormônios sexuais masculino e feminino e elas que controlam, então, o folículo estimulante e o luteinizante que controlam a nossa reprodução. A ocitocina, ela é responsável pela produção e desenvolvimento das glândulas mamárias, juntamente com a prolactina, e o hormônio antidiurético é responsável pela filtração do nosso sangue. Nos rins, nosso sangue é filtrado. É esse hormônio que controla a quantidade de líquido que tem que sair, a quantidade de líquido que tem que ficar, para equilibrar a quantidade de água que nós temos no nosso organismo. A glândula da tireoide secreta hormônios que regulam o crescimento, o metabolismo, o desenvolvimento do organismo e a quantidade de cálcio no sangue. Ela está muito associada a pessoas obesas ou pessoas que têm dificuldade para adquirir peso. A glândula tireoide, ela vai ter algumas disfunções que estão relacionadas ao metabolismo. Quando a pessoa tem um metabolismo muito acelerado, ela perde muito peso. Quando ela tem um metabolismo muito lento, ela acaba adquirindo uma grande quantidade de peso. Isso sem alterar a alimentação de maneira nenhuma. Aí nós percebemos então que as pessoas com problemas de tireoide ou podem ser muito magras ou podem ser obesas, mas não é problema da sua alimentação ou de atividades físicas. É um problema, um distúrbio que acontece nessa glândula e na produção dos seus hormônios. A glândula da tireoide, juntamente com a glândula da paratireoide, que ficam localizadas atrás da tireoide, são esses pontinhos em amarelo aqui, elas estão relacionadas, juntas elas trabalham para controlar a quantidade de cálcio no sangue. Por que o cálcio é importante no nosso sangue, no nosso organismo? O cálcio ele é fundamental para realizar qualquer movimento no nosso corpo. É graças ao cálcio que o nosso organismo vai regular a quantidade de água no sangue ou dentro das células. É graças ao cálcio que as nossas células nervosas vão realizar as sinapses, que é a transmissão de impulso nervoso. Então, você mandar um comando para o teu braço levantar é graças ao cálcio que está no teu organismo que vai fazer com que o teu braço levante. Então, ele mandou a mensagem pelo nervo, pelo neurônio, ocorreu as sinapses, o cálcio foi liberado lá no teu músculo e esse músculo vai realizar a contração. Se o cálcio sair da musculatura, ele relaxa. Então, todos os movimentos do nosso corpo dependem da quantidade adequada de cálcio no organismo, certo?
O sistema endócrino, ele vai estar relacionado com as glândulas suprarrenais, como a gente comentou. Essas glândulas suprarrenais, elas produzem vários hormônios, mas a principal delas é a adrenalina. A adrenalina é responsável por aumentar a pressão sanguínea. Então, ela vai aumentar a quantidade de sangue nas nossas células. O coração vai começar a bombear cada vez mais rápido. E essa adrenalina, essa grande quantidade de sangue, libera junto uma grande quantidade de oxigênio. O oxigênio é necessário para fazer as nossas células funcionarem. Quanto mais oxigênio nós tivermos no nosso sangue, mais energia nós vamos ter, mais rápido nós vamos realizar um movimento, mais força as nossas células terão. A adrenalina, ela vai ser liberada numa situação de perigo. Costuma ser liberada numa situação de perigo. Se vocês já assistiram um filme de terror ou tomaram um susto, teu irmão ficou escondido no canto da casa lá, esperando você passar para te dar um susto, ali, naquele susto, você liberou adrenalina no teu sangue. Tua pressão sanguínea aumentou, teu coração começou a bater mais rápido e você ficou talvez até transpirando um pouco, graças à adrenalina. Isso te deixa mais alerta para noções de perigo. Então, se você estivesse, por exemplo, sozinho no meio do mato e ouvisse um barulho, você já iria liberar adrenalina no teu corpo, as glândulas suprarrenais iriam liberar adrenalina no teu corpo e você iria ficar alerta. Opa, será que é algum predador? Ou será que eu tenho que correr? O que eu vou fazer? Isso vai ser consequência da adrenalina no nosso sangue. O pâncreas é uma outra glândula afetada pela nossa hipófise. Afetada, ou que a hipófise comanda. A hipófise vai comandar o pâncreas, responsável pela produção de insulina e glucagon. O que são esses dois hormônios? Esses dois hormônios eles vão regular a quantidade, o nível de glicose no sangue. Lembrando que glicose no sangue, basicamente o açúcar. O açúcar é necessário para as nossas células produzirem energia. Então a insulina e o glucagon, eles são hormônios que têm funções contrárias. O glucagon, ele é responsável por aumentar a quantidade de açúcar no sangue. Ele vai tirar o açúcar que nós temos armazenados no nosso fígado, na forma de glicogênio, e vai transformar em glicose na corrente sanguínea e distribuir pelo corpo. A insulina, ela vai atuar nas nossas células do nosso corpo, de maneira que elas absorvam essa glicose para elas e transformem em energia. O que não for absorvido pelas células, a insulina é responsável por transformar em glicogênio no nosso fígado. Então, ela vai estimular a absorção do fígado dessa glicose em excesso que nós temos no sangue. Aí tem alguns distúrbios relacionados também, que nós falaremos um pouquinho adiante. Os ovários e os testículos são duas glândulas responsáveis por produzir hormônios, que são hormônios relacionados à nossa reprodução. Os ovários femininos, os testículos masculinos. Os ovários são responsáveis por produzir os hormônios estrógeno e progesterona. São hormônios que vão dar as características sexuais secundárias femininas. Então, desenvolvimento do quadril, a cintura mais estreita, a musculatura não tão desenvolvida. Já o hormônio testosterona, produzido nos testículos, ele vai dar as características secundárias masculinas. Características essas que são a voz mais grossa, a musculatura mais desenvolvida, a largura nos ombros mais largos. Isso está relacionado evolutivamente a ideias de caçar alimento, de conquistar o alimento para trazer para casa. Que era o papel do macho, mas enfim, isso totalmente diferente na nossa sociedade atual. Graças a esses hormônios que ocorre a reprodução nos seres humanos. Os hormônios estrogênio e progesterona, eles funcionam nos ovários
estimulando a produção, a maturação dos óvulos. Esses óvulos, quando fecundados pelos espermatozoides, produzidos lá no testículo, graças à testosterona também, eles podem fecundar esses óvulos femininos e nascer um bebê. Quando a mulher ela toma anticoncepcional, por exemplo, o anticoncepcional nada mais é do que esses hormônios, estrogênio, progesterona e alguns outros que vão estar relacionados à não maturação dos óvulos, ou seja, eles vão impedir que esse óvulo seja liberado do ovário, ou ela vai fazer com que o útero da mulher não se torne próprio para receber um bebê. Ou seja, não vai ter como o útero, chegou lá o óvulo fecundado, esse útero ele não vai receber esse óvulo fecundado, ele vai descamar junto na menstruação. A saúde do nosso sistema endócrino, o excesso ou a falta de um hormônio, ou até mesmo a dificuldade desse hormônio ser reconhecido pelas células do nosso corpo, ele pode desencadear algumas disfunções hormonais. Entre essas disfunções hormonais, que são muitas, nós temos o hipertireoidismo, que é causado pelo excesso, hiper está relacionado a uma grande quantidade. Então, hipertireoidismo, excesso da produção dos hormônios pela glândula da tireoide, causando sintomas como a insônia, taquicardia, o coração bate num ritmo descontrolado, nós temos um ritmo normal do coração, quando ele bate fora desse ritmo, nós dizemos que é taquicardia, pode causar emagrecimento e olhos arregalados. Então, pessoas que têm hipertireoidismo, elas têm os olhos um pouco arregalados para fora do globo ocular. E aqui o que eu falei sobre o emagrecimento. Então, elas não conseguem adquirir peso, elas têm um metabolismo muito acelerado e isso acaba deixando falta de nutrientes, proporcionando falta de nutrientes para o corpo. Hipotireoidismo, hipo vem de abaixo. Então, é causado pela insuficiência na produção dos hormônios da tireoide, causando sintomas como ganho de peso, o oposto do hipertireoidismo. Então, aqui o metabolismo está desacelerado, está muito devagar, acumulando muita gordura, muita água, muitos nutrientes, embora o apetite permaneça normal ou menor do que o habitual. Então, a pessoa engorda. Pode parar de comer que ela vai acabar engordando. Isso é consequência do hipotireoidismo, dessa disfunção hormonal. Pode causar cansaço e sonolência também em virtude desses outros sintomas que ela desenvolve. Relacionado à insulina e o glucagon, produzido no pâncreas, nós temos então disfunções hormonais da diabetes. A diabetes é quando as células do corpo não conseguem obter glicose suficiente por falta de insulina ou sua ação ineficiente, a qual se acumula em excesso no sangue. Dois tipos de diabetes são os mais frequentes. O tipo 1 e do tipo 2. Então, a diabetes ela vai ser a falta de insulina ou a sua ação ineficiente. Ou o pâncreas não consegue produzir insulina o suficiente para as células adquirirem a glicose para elas, ou essas células não são, esses hormônios não são reconhecidos pelas células. Ou seja, a glicose vai passar, o hormônio da insulina vai passar e a célula não vai conseguir captar essas duas substâncias para ela poder realizar as funções normais. Então, a diabetes do tipo 1 ocorre devido à destruição das células produtoras de insulina. É uma doença que está relacionada principalmente à hereditariedade. Então, alguém que tenha diabetes do tipo 1 pode ter chance de passar para os seus filhos, isso é hereditário, de pai para filho passado. E ela ocorre devido à destruição das células produtoras de insulina. Tem células no pâncreas que produzem essa insulina. Quando o nosso organismo ele reconhece essas células como corpos estranhos, ela acaba atacando esses corpos estranhos. Nosso sistema de defesa ataca essas células, destrói elas. Então, não tem como o nosso corpo produzir insulina para as células
absorverem a glicose e produzirem energia. Se o nosso corpo não produz insulina, nós ficamos fracos por falta de açúcar, apesar de ter açúcar, só que as células não conseguem absorver. Por isso a pessoa tem que tomar injeções frequentes de insulina, que faz com que as células absorvam essa glicose que está disponível ali no sangue. Já a diabetes do tipo 2, além dessa origem hereditária, dessa origem genética dela, ela pode estar ligada à obesidade e ao sedentarismo. Quando a pessoa ela não pratica atividade física e ela se alimenta de alimentos com uma grande quantidade de glicose, muito gordurosos, que dificultam a circulação sanguínea, elas podem desenvolver a diabetes do tipo 2. Nesse tipo de diabetes, o pâncreas produz insulina, mas essa não é absorvida pelas células. Pode ser controlado com uma dieta adequada e a prática regular de exercícios. Ou seja, vai estar a insulina ali, mas a quantidade de glicose no sangue é muito maior. As células não vão conseguir absorver completamente essa insulina, essa glicose, elas vão ter dificuldades no seu funcionamento e isso vai acarretar diversos problemas. A diabetes, o principal problema associado a ela é a cicatrização, a má cicatrização. Qualquer machucadinho, qualquer ferida que você tenha, ele vai se demorar demais para cicatrizar. E isso pode estar associado a outras infecções no nosso organismo. Então, a falta de energia nas células, porque você vai ter glicose no sangue, mas a falta de glicose nas células vai resultar num desempenho inadequado, inapropriado das nossas células. Essa foi a nossa aula sobre o sistema endócrino. Eu espero que todos tenham compreendido o conteúdo. Se tiverem dificuldades em alguma parte, retorna o vídeo, assiste novamente, outra vez e espero que todos consigam realizar os exercícios de uma boa forma.